Falta de efetivo compromete fiscalização nas rodovias federais que cruzam o Acre. Justiça Eleitoral acata pedido do Ministério Público e impugna a candidatura de Antônia Lúcia. Tião Viana decreta luto de 3 dias pela morte do ex-diretor do Colégio Acreano, Raimundo Gomes. Inspeção no CNJ, no Tribunal de Justiça do Estado, é adiada em virtude do feriado. Você vai ver ainda as comemorações em torno do início da Revolução Acreana e o aniversário do bairro 6 de agosto. Está no ar o Gazeta Manchete. Boa noite. O efetivo reduzido está prejudicando a fiscalização nas rodovias federais que cortam o Acre. São 35 agentes para garantir o patrulhamento de todo o estado, mas em dias de feriado como hoje, por exemplo, apenas 4 estavam de plantão. Além do Acre, os patrulheiros ainda são responsáveis pela fiscalização de acesso ao município de Boca do Acre, no Amazonas, e também de atender às ocorrências registradas no trecho até a balsa do Rio Madeira. Detalhes sobre esse caso você acompanha na reportagem de Assem Neto. É decadente o patrulhamento nas estradas federais do Acre. Já na entrada de Rio Branco, a imagem é de abandono. Por aqui passam a todo instante drogas, carros roubados, carros clonados, cigarros contrabandeados. Sem vigilância, sem qualquer risco aos criminosos. Dentro do posto fiscal, encontramos 2 agentes, efetivo super reduzido, condições de trabalho quase zero. O rádio apagou e a comunicação já era. Na capital, eles estão sozinhos para atender todo tipo de ocorrência. Os patrulheiros são doutrinados a trabalhar em dupla. Na teoria, um oferece proteção ao outro. Afinal, a profissão é de alto risco, mas na prática, esta regra não vale muito por aqui. No dia em que se comemora a Revolução Acreana, nem mesmo a falsa sensação de segurança eles conseguem passar à população. Mas a sensação de medo está clara. A sensação de fragilidade. Não se pode definir diferente. Você fica frágil, você fica à mercê da sorte. É essa a sensação que nós temos. A Polícia Rodoviária Federal no Acre sempre esteve vinculada à Rondônia, um tipo de absurdo tratado como desrespeito. Fazemos fronteira com 2 países andinos, um deles o Peru, desde 2010, um dos maiores produtores de cocaína do mundo. Talvez por isso ostentamos até hoje o título de principal porta de entrada de drogas no Brasil. Uma nota negativa que piora a cada dia. Temos 35 agentes apenas. Descontados os que estão em licença médica, licença política, de férias ou na administração dos postos, sobram apenas 20 para vasculhar 1.600 quilômetros de estradas. Missão impossível. E eles ainda têm a obrigação de atender o acesso até Boca do Acre, no Amazonas, e todo tipo de ocorrência até a balsa sobre o Rio Madeira, já em terras rondonienses. Aqui no Acre não há muito a ser feito, mas talvez vontade política ajudasse, e muito. Em Brasília, dos 8 deputados federais e 3 senadores acreanos, poucos têm força e interesse político para resolver uma questão que envolve a segurança de todos. A deputada federal Perpétua Almeida foi ao ministro da Justiça na última semana. Recontou o dilema da PRF no Acre, refez o apelo e espera providências. Só existe uma saída: desvincular o escritório daqui à Superintendência de Rondônia, dar aos nossos agentes autonomia financeira e administrativa e criar novas vagas. Sem isso, a proposta de desenvolvimento regional e intercâmbio internacional com Peru e Bolívia estarão ameaçados. O superintendente da Polícia Rodoviária Federal para Acre e Rondônia aceitou falar com a nossa reportagem. Ele se diz favorável ao desmembramento e adotou um discurso bem patriótico. A pujança do Estado do Acre, a importância histórica do Estado do Acre, né? até um caráter diferenciado que se tem aqui, que é o sentimento de pertencimento à terra. Então nós temos argumentos de sobra para justificar a instalação de uma unidade regional aqui, e até por ser a única unidade da federação que não tem unidade regional. A comunidade do bairro 6 de agosto amanheceu em festa. Hoje, data em que se comemora 110 anos da Revolução Acreana, os moradores também comemoram os 108 anos de fundação do bairro mais tradicional da capital. Além das festividades cívicas e esportivas, um bolo de 108 metros completou a comemoração. Foi um dia inteiro de atividades culturais e de lazer em comemoração aos 108 anos do bairro 6 de agosto. A programação teve início pela manhã, com a solenidade de hasteamento de bandeiras, prestigiada por autoridades civis e militares.
Em seguida, aconteceu o desfile cívico com alunos das escolas do bairro. Ao som das fanfarras, o público acompanhou o desfile, que homenageou personagens importantes da história do Acre, relembrando os 110 anos da Revolução Acreana. Em 6 de agosto de 1902, teve início a Revolução Acreana, que hoje completa 110 anos. O movimento, liderado por Plácido de Castro, resultou na independência do território do Acre, que pertencia à Bolívia. 2 anos depois do início da Revolução, surgia o primeiro aglomerado urbano de Rio Branco, esta avenida, a 6 de agosto, que dá nome ao bairro até hoje. Ao comemorarmos os 108 anos de fundação da nossa comunidade, nós também comemoramos 110 anos do início da Revolução Acreana. Então é uma festa tradicional que todos os anos acontece, como forma de mostrar para a sociedade acreana que a comunidade 6 de agosto tem suas atividades culturais, tem suas atividades que fazem com que os moradores se organizem e façam com que este dia seja um dia diferente de todos os outros, né? Porque aqui nós relembramos os heróis do passado, nós relembramos pessoas que fizeram história dentro da nossa comunidade. Mas se toda festa de aniversário tem que ter bolo, aqui não foi diferente. Um bolo gigante de 108 metros de extensão foi ansiosamente esperado para ser compartilhado entre os moradores. O primeiro pedaço foi para o governador, que também participou desse momento especial. Foi a bravura, foi a determinação, foi a união que permitiu a gente construir uma identidade própria, que é a identidade do povo que sabe ter hospitalidade, que sabe andar de cabeça erguida, que é humilde, que é trabalhador. E eu acho que Plácido de Castro marcou isso no 6 de agosto, quando disse: nós pertencemos ao Brasil e nós defendemos o território que ocupamos, com dignidade, com coragem, com visão de unidade. O prefeito Raimundo Angelim, que também participou das comemorações, falou sobre o bom momento que o bairro vive e destacou o presente da prefeitura para a comunidade, entregue esta semana: a reforma do mercado público da 6 de agosto. Hoje é 108 anos de fundação do bairro 6 de agosto, também comemorando a nossa Revolução Acreana. E eu ontem estive aqui no domingo para inaugurar o mercado 6 de agosto com a comunidade, com os líderes comunitários. Entregamos um novo mercado. Hoje estamos aqui para o desfile cívico, para a corrida. E estou contente. Quando uma cidade tem um bairro, tem uma comunidade que se organiza, que cultua, que valoriza as datas cívicas, a gente fica muito contente. Acho que precisamos isso, é autoestima elevada, é gostar da nossa cidade e gostar do que fazemos. Parabéns a 6 de agosto e a toda a sua população. Coube a um gaúcho, Plácido de Castro, liderar a Revolução Acreana, e a ele o Acre rende uma série de homenagens. Mas e ao seu exército? Aos nordestinos que empunharam armas na defesa das terras acreanas, que homenagens foram feitas? Até onde se tem conhecimento, muito pouco ou quase nada, como nos mostra a reportagem de Adailson Oliveira. Essa é a estátua que representa o maior herói acreano, Plácido de Castro. Foi ele quem comandou um exército de nordestinos nas várias batalhas contra os bolivianos para a conquista das terras acreanas. Plácido é lembrado em vários pontos do estado e nas homenagens do dia 6 de agosto, data que marca o início da Revolução Acreana. E a grande massa que lutou com armas e facas na mão? Quem conta a sua história? Apesar de toda a luta dos nordestinos, hoje em Rio Branco nada lembra a saga dessas pessoas que saíram de sua terra natal para lutar contra os bichos, contra matas, doenças e na guerra contra os bolivianos. Hoje Rio Branco não tem nada que faça uma homenagem a essas pessoas que ajudaram a mudar o Acre. Na parte central dessa rotatória na Avenida Ceará, o governo Bill Marques fez uma pequena homenagem aos nordestinos. Esses arcos são 2 jangadas. A história dos nordestinos que lutaram na Revolução Acreana não tem fatos com sentimentos, mas com gráficos. No livro do jornalista Eduardo Galeano, considerado o melhor raio-x da América Latina, aponta que 500 mil de nordestinos vieram para a Amazônia entre 1870 e 1900. Quando começa a Revolução Acreana, Plácido consegue montar um exército com 2.000 soldados. Em 6 meses de batalha, 500 morreram. Muitos foram enterrados em grandes covas. Esses soldados eram arregimentados nos seringais que aqui existia. A maioria ia para a guerra sem saber por quê, quem era o inimigo e por que estava lutando. Quem não fosse,
era fuzilado. Esses nordestinos nunca voltaram para casa. Quem sobreviveu voltou para a vida de semi-escravidão nos seringais, ou foi viver na miséria nas cidades que nasciam naquela época, como Rio Branco. Esse acontecimento todo de nascimento do Acre, que foi quando o Acre se tornou brasileiro, foi muito valorizado nos anos 10, 20, 30, pelos pais, pelos avós, fazia parte desse orgulho de ser acreano e tinha andado perdido durante algumas décadas em que o Acre passou por uma crise muito difícil. Durante a Segunda Guerra Mundial, outra leva de nordestinos foi enviado para a Amazônia. Precisava produzir borracha para a guerra. Apesar de 40 anos da Revolução, o sistema nos seringais continuava o mesmo. O trabalho era pago em espécie com carne seca, rapadura, mandioca, aguardente e os equipamentos usados na coleta do látex. Sempre endividados, esses nordestinos nunca conseguiram sair da floresta e sucumbiram com suas famílias na mata. 50 mil podem ter morrido na Amazônia. A seguir, no Gazeta e Manchete, inspeção do CNJ no Tribunal de Justiça é adiada em razão do feriado. Você vai ver ainda que a Justiça Eleitoral acata o pedido do Ministério Público e impugna a candidatura de Antônia Lúcia. É daqui a pouco, depois do intervalo. E aí, você que está curtindo a TV Gazeta, daqui a pouquinho você tem encontro marcado com a gente aqui na tela do Geração Gazeta, hein? Segunda-feira, você já sabe, é dia de geração, portanto, continua curtindo a nossa programação, porque daqui a pouco tem muitas novidades na tela da TV Gazeta para você aqui no Geração. Dá uma olhada no que vem por aí. E aí, curtiu? Então continua com a gente, daqui a pouquinho você tem encontro marcado, hein? Logo após as notícias do Gazeta em Manchete com Mara Rocha, a gente espera por você. Até já!